Meu nome é Cristiano Dickel e eu sou sócio da Dickel Consultores Associados. Hoje eu vou tratar de um tema que, apesar de ser amplamente debatido no meio das sociedades cooperativas, ele também é objeto de muitas dúvidas e muitos questionamentos, principalmente por profissionais da área contábil e jurídica, e em especial aqueles que estão iniciando a trabalhar com esse segmento. Hoje eu quero falar sobre ato cooperativo, trazer um pouquinho da sua definição, tanto doutrinária quanto legislativa. O ponto de partida da definição do ato cooperativo nada mais é do que a Lei 5764, mais conhecida como a Lei das Sociedades Cooperativas. O artigo 79 da Lei 5764 vai trazer o seguinte texto: denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre esses e aquelas, pelas cooperativas entre si, quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E o parágrafo único ainda nos diz que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. Ora, essa definição, ela é muito limitada, especialmente quando a gente se debruça sobre todo o rol de atividades que uma cooperativa desenvolve, por mais simples e menor que ela seja. A doutrina vai trazer, então, uma crítica muito forte sobre a definição que a Lei 5764 de 1971 elaborou sobre o ato cooperativo. E aqui eu trago, então, a manifestação do Dr. Renato Lopes Beixo, que vai dizer que a Lei das Cooperativas não tratou de forma adequada o ato cooperativo, sendo que, por conta disso, restam muitas dúvidas no alcance dessa definição. Ele entende que a definição de ato cooperativo compreendido no texto legal do artigo 79, ele é incompleto e insuficiente. Assim, fica a cargo da doutrina jurídica e também do Poder Judiciário, a partir do momento em que todos os conflitos, especialmente na área societária e tributária, vão bater as portas do Judiciário para solucionar alguns entendimentos. Considerando, então, que nem a lei de 1971 das sociedades cooperativas e tampouco a Constituição Federal de 88 buscou de forma clara a definição de ato cooperativo, ao longo de todos esses anos até o presente momento, ficou muito a cargo tanto da doutrina quanto do Poder Judiciário, através das jurisprudências, trazer, ou pelo menos tentar trazer, algumas definições do que seria o ato cooperativo e, por consequência, ou por eliminação, o ato não cooperativo. Pela definição da doutrina, e em breves palavras, atos cooperativos são aquelas operações para as quais a cooperativa foi criada e que são realizadas entre cooperativa e os cooperados. São chamados, então, os atos fim da cooperativa. Partindo desse conceito, e depois de muita pesquisa, muita discussão, consideramos ter juntado elementos suficientes para chegar a um conceito um pouquinho mais amplo. Seria o seguinte: ato cooperativo é um ato jurídico realizado pela sociedade cooperativa a fim de realizar o seu objeto, através do cumprimento de suas obrigações estatutárias, com a pretensão de viabilizar a atividade econômica dos seus associados sem fins lucrativos. Veja que se destaca aqui o termo sem fins lucrativos e não é por acaso. A cooperativa, ela muitas vezes é confundida como uma associação ou até mesmo uma entidade beneficente pelo fato de não visar o lucro. O fato de não visar o lucro não significa que a cooperativa não tenha fins econômicos, não tenha a finalidade de promover a atividade econômica do seu sócio e também promover uma maior rentabilidade do seu associado. Quando se diz nas sociedades cooperativas que ela não tem fim lucrativo, é porque, no mundo ideal, no mundo perfeito, o objetivo da cooperativa seria trabalhar em prol do cooperado de forma a repassar todo o resultado da produção desse associado, independente de qual seja o ramo dessa cooperativa, para que ela fique apenas com uma pequena parcela desse resultado para poder prover as suas atividades. Então, a sociedade cooperativa estaria executando o ato cooperativo
sempre que estiver agindo em nome do seu cooperado, do seu associado. Por outro lado, e por eliminação, os atos não cooperativos são aqueles realizados por uma cooperativa com terceiros não cooperados. Logo, estranhos à finalidade para a qual ela tenha sido constituída. E aí também vem uma ideia que o próprio Dr. Renato Beixo traz na sua doutrina, que basicamente o ato não cooperativo seria todo aquele ato cooperativo, porém realizado por não associado. Ele diz também o seguinte, que todos os demais atos, excluindo os próprios atos cooperativos, classificam como atos cooperativos auxiliares. Então, a doutrina vai resumir esse conceito de ato cooperativo como tudo aquilo que se faz em nome do associado ou para o associado. E essa definição ela é muito importante, porque se fôssemos trazer um entendimento literal do artigo 79 da Lei 5764 de 71, estaríamos nos limitando ao entendimento de que apenas quando o cooperado estivesse nas duas pontas da atividade desenvolvida pela cooperativa, poderíamos então classificar ou definir, estar estabelecido o ato cooperativo. O que na prática se revela uma inverdade, porque quando se tem em uma das pontas da atividade, e aí eu ressalto novamente que estamos tratando de diversos ramos de cooperativas. Cada ramo vai trazer, de acordo com a sua peculiaridade, o mesmo entendimento na essência para a definição do ato cooperativo. Sendo assim, temos aí algumas situações que, na prática, mesmo após tendo um conceito geral definido, vão trazer algumas incertezas. Algumas operações que as cooperativas praticam vão gerar uma série de dúvidas no momento em que o profissional da contabilidade, por exemplo, tiver que fazer o registro segregado desses atos. A venda de um bem do ativo imobilizado, rendimento de aplicações, rendimento de aluguel, despesas e receitas financeiras no mercado financeiro, juros pagos ou juros recebidos nas suas atividades operacionais, recebimento de bonificações de fornecedores, pagamento de juros sobre o capital, entre outros. Ora, por que esses temas, e essa lista aqui ela é apenas um exemplo, na prática, diversos outros assuntos acabam sendo um pouco dúbios em relação à sua definição, mas por que esses temas eles geram esse tipo de dúvida? Muito simples, né? Porque, na verdade, o que se traz na definição geral de ato cooperativo é aquela atividade corriqueira, que acontece no dia a dia, é a compra e venda, é a prestação de serviço que muitas vezes, ou para que seja definido o ato cooperativo, é praticado pelo associado ou em seu nome. Aí agora, quando a gente pega um exemplo de venda de bem do ativo imobilizado, não se sabe se esse bem está sendo vendido por um associado ou por um terceiro. E mesmo após essa identificação, precisaríamos identificar se essa atividade de venda é objeto da cooperativa. Quando estamos, então, diante de situações de incerteza, sejam essas aqui elencadas ou diversas outras que possam aparecer na rotina de uma sociedade cooperativa, nós temos dito que a prática ou a regra geral é de que o acessório segue o principal. Mas como assim? Um exemplo prático são os juros pagos ou juros recebidos na atividade operacional. Se eu tenho, por exemplo, uma venda para um cliente e essa venda lá na frente, por um parcelamento ou por um atraso, me gera uma receita financeira de juros, eu vou precisar identificar se o fato original, a venda original, foi um ato cooperativo ou um ato não cooperativo. Então, se a venda que me gerou um parcelamento, que esse parcelamento resultou numa receita financeira, a receita financeira vai seguir a mesma classificação da venda original. Se for um ato cooperativo da venda, a receita financeira vai ser um ato cooperativo. E da mesma forma, ao contrário, em sendo um ato não cooperativo, a classificação dessa receita financeira também entraria como
um ato não cooperativo. A ideia não é exaurir todos os exemplos, mas sim trazer para o debate, para a questão prática, que a definição do ato cooperativo ela não foi forjada de forma integral até o presente momento por um mero acaso. A falta de uma definição clara, específica e bastante objetiva de ato cooperativo e ato não cooperativo, ela é muitas vezes limitada pelo volume ou pelo grande rol de operações que hoje as cooperativas estão sujeitas. Então, cada vez que surge um caso novo, uma atividade nova, uma operação nova, o profissional vai precisar resgatar a base teórica, resgatar os conceitos teóricos de definição de ato cooperativo, lembrando sempre o conceito de acessório seguindo o principal. Então, para aquela situação específica, no caso prático, fazer essa classificação. Então, um dos pontos que revelam a relevância dessa discussão é o tratamento tributário do ato cooperativo. A Lei 5764, além de ter trazido lá no artigo 79 aquele conceito restrito, aquele conceito limitado de ato cooperativo, vai nos trazer também, no seu artigo 111, a definição de que os resultados obtidos com atividades não cooperativas, ou pelo menos aquelas atividades elencadas no artigo 85, 86 e 87 da própria lei, ela vai dizer que o resultado dessas atividades são rendas tributáveis, o que nos leva, por exclusão de raciocínio, dizer que todos os atos cooperativos seriam rendas não tributáveis para a cooperativa. Então, esse hoje é uma das maiores discussões, um dos maiores problemas dentro de uma contabilidade de uma sociedade cooperativa. A definição do ato cooperativo para fins do seu tratamento tributário. E é claro que isso vai ensejar uma série de requisitos de classificação contábil, de rateio, de destinações. E por falar em destinações, outro implicativo dessa definição de ato cooperativo é a forma como o resultado das operações da cooperativa vai ser destinado. Isso porque a Lei 5764, e aí nesse ponto tem que se destacar que ela é muito clara, não há dúvida para esse entendimento, ela diz que o resultado das operações definidas lá no artigo 85, 86 e 87, eles são destinados ao FATES, eles são destinados ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. Ao passo que estariam, então, disponíveis aos associados apenas aquela parcela do ato cooperativo. O associado, então, numa assembleia de encerramento de exercício, uma assembleia geral ordinária, poderia deliberar sobre a destinação apenas daquela parcela do resultado inerente aos atos cooperativos, evidentemente, após descontados os valores destinados para reservas legais. Esse tema, especialmente no que diz respeito ao tratamento tributário do ato cooperativo, vai esbarrar numa nova dificuldade. Nesse momento, no que diz respeito à definição da Constituição Federal de 88. Por quê? Porque lá no artigo 146, inciso 3º, letra C, o texto da lei maior, da Carta Magna, vai nos dizer o seguinte: cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e especialmente sobre o adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Pois bem, como vocês sabem, a Constituição Federal data do dia 5 de outubro de 88, tendo completado, então, agora no último mês de outubro, 34 anos. E, acreditem ou não, essa definição por meio de uma lei complementar, até hoje, nunca foi redigida. Existem no Congresso alguns projetos de lei tratando da matéria, aos quais, inclusive, se remete alguma referência do ponto de vista da doutrina das sociedades cooperativas, para tentar aí elucidar qual que é a ideia do legislador quando ele vai, lá na frente, promulgar, aprovar uma lei e posteriormente ser promulgada, para que essa lei, então,
atendendo ao que diz o texto da Constituição Federal, tratar do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. Ora, se como eu disse aqui para vocês anteriormente, que nem o próprio ato cooperativo existe uma definição legal clara e completa, o adequado tratamento tributário, muito menos. Porque nesse contexto, o que seria para as sociedades um adequado tratamento tributário? Entende-se, por uma questão um pouco lógica, se o legislador constitucional procurou prever um certo destaque ao tratamento tributário das sociedades cooperativas, e tratando de um tema tão importante, que é a tributação do ato cooperativo, tem de se acreditar que esse adequado tratamento tributário é um tratamento mais favorável ou pelo menos igual às demais sociedades. Esse tema do adequado tratamento tributário do ato cooperativo, ele é extenso, complexo e tem diversos desdobramentos. Ele certamente pode ser objeto de um vídeo e uma apresentação específica. Hoje, o que eu queria trazer aqui para você era a definição do ato cooperativo, a definição do ato não cooperativo, e explicar um pouco o motivo pelo qual a definição é tão complexa e não está até hoje abrangida no texto legal, seja da legislação específica das sociedades cooperativas ou do texto da Constituição Federal. Se você tiver alguma dúvida a respeito do tema que não tenha sido respondida nesse vídeo, pode fazer um comentário abaixo do vídeo e peço também que se inscreva no nosso canal para acompanhar mais material nesse sentido. Muito obrigado e até um próximo vídeo.